Olá, galera do canal Ciclo Educação. Sejam todos mais uma vez bem-vindos. Hoje vamos tentar responder mais uma pergunta feita no canal, já que aborda uns assuntos bastante interessantes, ok? Mas antes, dá uma olhada onde estamos. Bonito, né? Nós estamos aqui no bairro do Rio de Janeiro que eu moro, a Ilha do Governador. A igreja Nossa Senhora de Nazaré. Fica no alto de um morro, né? Como vocês puderam ver. Aí atrás a Baía de Guanabara. Lá ao fundo vocês têm aqui desse lado o centro do Rio de Janeiro, e mais em frente aqui vocês têm a cidade universitária, conhecida como Fundão, né, que é a UFRJ. Beleza? Estamos hoje na companhia da Vitus Van e, como falei anteriormente, vamos tentar responder uma pergunta de um participante aí do canal, certo? Eu estou com ela aqui em mão e vou passar para vocês exatamente como foi feita a pergunta, tá certo? Assim, eu só copiei o que estava lá no canal para ficar bem claro assim dos pontos abordados. Então, ele diz assim: irmão, você pode me ajudar? No dia 1º de fevereiro, a gente vai para a praia. Então, nunca fiz isso. Posso andar no acostamento? Tenho medo de ir, mas é um sonho. De certa forma, uma pergunta pequena, mas com uma quantidade enorme de informações. Muitas das vezes no canal acontece isso, a pessoa faz uma pergunta assim ligeiramente pequena, às vezes até menor que essa, e acha que a resposta vai ser, vamos dizer assim, curta, né? Vamos dizer, para mim a resposta de repente é até fácil pela quantidade de tempo de pedal que eu tenho, né? Mas assim, é uma pergunta bastante complexa de se responder, porque aborda vários pontos, né? Então assim, o primeiro ponto, assim, eu vou dividir a pergunta em partes, né? Irmão, você pode me ajudar? Né? Então assim, a pessoa quando pede uma ajuda, muitas das vezes a ajuda ela não acontece de imediato, né? Às vezes é um processo. Às vezes não, mas muitas das vezes. A pessoa pode até ajudar, mas assim, a ajuda ela vai acontecendo aos poucos. Não é de imediato.
né? E mesmo que seja de imediato, às vezes tem que ser trabalhada com o tempo essa ajuda. E ele estipulou, quando eu recebi essa mensagem, ele diz aqui, né? No dia 1º de fevereiro, a gente vai para a praia. Se eu não me engano, quando essa pergunta chegou, do dia da pergunta até a data que ele deu, acho que não tinha nem um mês para tal evento acontecer, né? Isso é bem perigoso, principalmente por causa de outros trechos que ele colocou aqui, né? Primeiro, ele diz que nunca fez isso, olha só. Então, em menos de um mês ele vai fazer. Uma coisa básica que ele nem sabia de tão perto que estava. Posso andar no acostamento? Né? Isso para quem vai fazer pedal em estrada, isso é básico saber. Tenho medo de ir. Né? Isso vamos abordar mais para frente, tá? Mas tá vendo as coisas? Ele pede ajuda por um tempo curto, nunca fez. Com essa pergunta do acostamento, diz que nem o básico ele está preparado, medo de ir, e é um sonho. Mas é um sonho, né? É a parte mais bonita da pergunta, né? Mas é um sonho, né? Que tudo na nossa vida começa com um sonho, né? E eu acho muito legal isso, né? O sonho, que é nele que nascem realmente as coisas, né? As coisas a partir do sonho, do desejo, né? E como diz uma música, sonhos não envelhecem, né? Realmente, o sonho, ele não envelhece, ou seja, ele não precisa colocar o sonho dele num tempo tão curto para se realizar, né? Porque corre-se um sério risco de esse sonho virar pesadelo. É verdade, pesadelo. Certo? Então, assim, essa atividade que vocês veem no meu canal, das viagens, dos pedais longos, em diferentes terrenos, já vi muita gente que já faz isso há um tempo, já ouvi, né, essas pessoas falando, que assim, as pessoas que pretendem fazer isso, procuram essas pessoas que já fazem, né? E eu já vi muitas dessas pessoas que já fazem há um certo tempo isso, falar para a pessoa assim, que a pessoa às vezes fica enchendo a pessoa de pergunta, né? Que é natural, se você tem dúvida, você tem que fazer pergunta. Então muitas das vezes elas falam assim, pega e vai. Eu acho essa resposta de um grau enorme de irresponsabilidade. Pega e vai, né? Porque envolve vários fatores uma viagem de bicicleta, independente do terreno em que você vai ou pretende utilizar. Eu não gosto muito dessa pergunta não gosto nada dessa resposta, né? Pegue e vai. Não. É muito irresponsável, né? Então assim, a primeira ponto que eu quero abordar é essa da ajuda, né? A ajuda ela não é imediata, né? E vamos especificamente ficar dentro da nossa área aqui, que é o pedal, tá certo? Ele diz aqui que nunca fez isso, tá certo? Então, galera, se nunca fez isso, tem que estudar. Estudar é o quê? Não é só pegar informação, agregar valor, pesquisar, tirar dúvidas, aprimorar comportamentos e habilidades. E isso leva um tempo, né? Quem acompanha aí no canal sabe que eu já estou lá perto aproximando dos 40 anos de bike. Eu já passei dos 50. E assim, eu não preparo uma viagem de bike com menos de 6 meses. Pelo menos 6 meses de preparação. Definição de local, do caminho que vou fazer, como vou fazer, as dificuldades do caminho,
pesquisas, né? Hoje, com a facilidade da internet, tem até como pesquisar altimetria, né? Como é que é a elevação no terreno em que eu vou passar. Antigamente não tinha isso não. Era bem complicado. Mas se ia, né? Se ia. Então, assim, preparação da bicicleta, minha preparação física, né? A preparação financeira, a organização, já que eu sou uma pessoa comum, como eu já falei, é comum, tenho família, filho, tenho responsabilidades, tenho trabalho, então eu tenho que organizar isso, para eu passar aquele tempo ali fora, e muitas outras coisas, né? Que eu não vou entrar em muitos detalhes, senão esse vídeo vai ficar gigantesco. E eu tenho que parar uma relação para não deixar nada em aberto, certo? Então, assim, essa ajuda, ela não pode ser assim, com uma pergunta assim simples, pequena, mas com um conteúdo muito grande, em que você vai ter sua resposta. Você pode até achar bonito esse vídeo, achar legal pra cá, porra, falou. Mas a prática é diferente, assim, a prática muitas das vezes é cruel, principalmente quando a gente não se prepara, tá? Muitas das vezes é assim. Tá? Então ajuda é um processo, né? Eu sugiro que, vamos falar especificamente dessa pergunta, que você nunca fez e tem vontade, que tem um sonho, pô, bota um tempo aí, galera. Eu recomendaria 1 ano de preparo, de pesquisa, preparo de equipamento, preparo do seu corpo, preparo da sua mente, prepara o percurso, né? Essa seria a minha sugestão dessa primeira parte da pergunta, tá bom? Então olha só, aqui estamos falando de Brasil, né? E aí ele coloca aqui outro detalhe interessante aqui, no dia 1º de fevereiro. No nosso país, essa data corresponde às férias. Pedal em estrada em férias, olha outro problema aí. As estradas estão lotadas. Infelizmente, o problema da bebida e dirigir no nosso país é muito comum. Muito comum. Muito comum. Né? E esses casos não tem como se resolver nada não, hein? Um cara bêbado na estrada, muitas vezes os veículos não veem a gente, normal. Bêbado então. Então assim, não vamos nem entrar nessa parte, vamos falar só da quantidade de veículos nessa época do ano, né? Que muitas das vezes, eu sei que eu entendo, as pessoas usam o período do carnaval, que não é esse caso aqui, tá? Essa data que não cai no carnaval, para fazer o percurso, esse pedal. Que eu até entendo, porque é o período que a pessoa de repente tem no ano grande para fazer um percurso maior de bike, né? Eu até entendo, né? E vou falar para você, eu não faria, né? Mas às vezes a pessoa só tem isso, então o planejamento tem que ser muito mais específico. A parte de cuidado, atenção e planejamento, de mais detalhes para te trazer mais segurança deve ser maior, tá certo? E assim, olha só, ele fala que vai dia 1º de fevereiro, que eu já abordei agora. Aí ele completa, a gente vai pra praia. É uma época do ano que é o verão em nosso país e as pessoas, a grande maioria, procura essa região, praia, né? Então tudo está indicando que ele vai ter um movimento gigantesco no caminho, né? E dependendo do dia que for, apesar de ser férias, né? Se for final de semana, ou chegando no final de semana, durante o final de semana, feriado, mas como já é férias, dificilmente ele vai pegar um trânsito tranquilo. Também não faria essa combinação, né? Período de férias e praia é outro problema a ser resolvido. Volto a repetir, é o período que você tem, né? Tudo bem, não é o mais recomendado. O planejamento vai ter que ser muito mais rigoroso. Nunca fiz isso, já abordei lá atrás isso, né?
Se nunca fez, o planejamento tem que ser mais longo, né? Tem que experimentar, né? Nunca fiz isso. Você tem que experimentar a sua bike, preparar, vai levar carga, tem que andar com ela com a carga que você pretende, ou semelhante que você pretende levar, para ver como é que a carga se comporta na bike, né? Todo equipamento novo que você coloca numa bike para viajar, eu aconselho ser testado. E testado em terrenos diferentes, tá? Em subida, descida, ruas perfeitas com asfalto bom, ruas de paralelepípedo bem irregular, muita trepidação. Isso tudo tem que ser testado para ver como esse equipamento, né, e esse acessório que você colocou na bike vai se comportar, né? Havendo problemas de deslocamento desse acessório, tem que planejar como é que se prende ou adequa ele à bike, para você não descobrir isso na viagem, né? Porque muitas das vezes pode acontecer uma coisa na viagem que muitas vezes vai ter dificuldades imensas de reparar, e isso pode ser solucionado antes da viagem. Ele pergunta também, eu posso andar no acostamento, né? Eu falei que isso é uma informação básica, para quem vai para a estrada, essa é a primeira informação que tem que se ter, né? O acostamento na estrada, ele foi feito exatamente para o quê? Veículos com pane, né? Com defeito, que ele possa usar e sair da pista, passagem das pessoas da região, já que em estrada não tem calçada, não é verdade? Você vê que, mas também veículos de tração animal também circulam por ali, e ciclistas, tá certo? Então pode-se usar o acostamento, sim. Uma das coisas que se impossibilita, né? Ou seja, se você fizer uma verificação, as pessoas vão ligadas ao trânsito, né? Vão falar que o ciclista não pode passar, são por viadutos e pontes, que de certa forma tem um certo fundamento, porque a maioria dos viadutos e pontes, o acostamento some, né? Muitas das vezes isso. Isso é bem traumático quem pedala numa pista com acostamento, porque você vem no acostamento o tempo todo, tranquilo, e depara na frente com uma ponte, mesmo que curta, e o acostamento some, a ponte fica estreita, né? E nesse caso não dá para você passar junto com os veículos, né? Já que passam em estradas com alta velocidade, né? Então é bem complicado. E dependendo do tamanho da ponte, isso fica muito difícil, do tamanho da ponte e do fluxo de veículo, tá? Então são esses cuidados, né? E pode ter alguns lugares que vão indicar que você não pode passar, né? Muitas das vezes sem muita explicação, né? Eu já fiz uma travessia ali de São Paulo para Mato Grosso do Sul, a divisa, né? A divisa é o Rio Paraná. E tem um trecho em forma de viaduto, não chega a ser viaduto, mas é uma pista que o viaduto acho que tem menos de 1 quilômetro. E o restante, eles fizeram a pista aterrando o rio, né? Mas só é a pista, são 10 quilômetros nessa travessia. E na travessia tinha várias placas de proibido, né? Veículo de tração animal, tratores e bicicleta. Só que era uma pista ótima, né? Muito bom o asfalto, e com excelente acostamento, né? Mas tinha essas placas. Eu passei. Você passou? Eu passei. Passei porque eu fiquei indignado, que assim, a minha parada foi na cidade da divisa, Presidente Epitácio. Fica na divisa mesmo, às margens do rio, né? Fiquei ali um dia parado para descansar e falei com várias pessoas o que eu ia fazer, né? Para onde é que eu ia. E ninguém me falou que não podia passar de bike, né? Eu só descobri quando eu já entrei e começou a aparecer essas placas, né? Já entrei, fui embora, né? Ninguém me abordou, não me senti inseguro, como eu falei, a pista era muito boa, né? Relativamente bem segura, e fui, né? Mas você pode encontrar algumas placas desse tipo. Encontrando, deve ter algum motivo, por que não, né? Então é isso. Viadutos e pontes muito longas e de fluxo intenso, não se deve passar. Túnel
túnel em cidade grande, também com grande fluxo, né? Não se deve passar. Em estradas você pode ser surpreendido por alguns túneis, né? E aí tem que ver a melhor forma de se passar. Porque assim, muitas das vezes só é aquele caminho, não tem outro. Você vai deparar com um túnel em que não tem como você transpor ele se não for por ele, né? E aí pode se improvisar várias maneiras de se passar, né? Ou descobrir a melhor forma, melhor horário, alguma coisa desse tipo. Mas deve-se evitar esse tipo de caminho, ok? Então o acostamento ele pode ser usado, né? A grande dificuldade está exatamente na ausência dele, que transforma, né? Aqui na pergunta não tá, né? Depois eu respondi ele, e ele me mandou alguns outros detalhes, que ele falava que o acostamento não era em todo o percurso, né? E isso é um problema, né? Porque o acostamento ele te dá um conforto e uma tranquilidade. Quando você perde ele, você se sente um pouquinho abandonado e perdido. É essa mesma sensação, porque aí você começa a ter os carros muito próximos, né? E dependendo muito do comportamento desses veículos. E aí o comportamento tem que mudar, né? E aí fazendo o vínculo aqui, como ele nunca fez isso, é isso que eu falo do treinamento, da preparação. Você tem que criar oportunidade de você pedalar nesses, em pistas semelhantes, em pistas sem acostamento, né? Mais tranquilas, só para ver como você se comporta, criar hábitos de comportamento nesse tipo de situação, para que você consiga passar sem problemas, ok? Então assim, a pista sem acostamento, eu já falei, eu tenho um vídeo aí no canal que explica bem as variáveis, né, que envolve esse tipo de pedal, né? Os perigos, os cuidados que tem que ter, né? Mas quando você faz um pedal longo, existe esse tipo de possibilidade enorme, né? De você ter um trecho com acostamento e um outro trecho também sem acostamento. Então essas variações são preocupantes também, né? Então assim, essa foi a pergunta, eu respondi ele, depois ele respondi e fiz mais perguntas, né? Eu perguntei para ele qual é a frequência de pedal que ele tem, né? Como é que ele pedala, né? Com que frequência durante a semana ele pedala, né? Isso faz uma diferença para quem quer fazer isso, né? Aí ele respondeu uma das coisas assim, porque ele falou aqui, né? No dia 1º de fevereiro a gente vai aqui, existe um plural aqui, né? Então assim, quem vai com ele, né? Ele falou que são 3 pessoas, né? É ele mais 2, né? Isso também é um agravante, porque assim, você e mais um, e quanto mais pessoas vão se somando, são pessoas que têm decisões, comportamentos, tudo separado, certo? Ou melhor, deveria ser separado, né? Muitas vezes as pessoas tomam uma decisão e todos vão atrás. Isso em pedal junto, eu acho uma manobra bem arriscada. Eu acho que quando você pedala com alguém, as decisões têm que ser sempre isoladas. Cada um toma a sua decisão. O que quer dizer isso? Vamos fazer um cruzamento. Eu vou avaliar e vou cruzar. Quem está comigo? Ele tem que avaliar o momento certo e cruzar também. Mas cada um segundo a sua avaliação. Um vai, o outro de repente achou inseguro, espera e vai depois, mas tem que ser sempre isolado. Nunca numa avaliação do outro, né? Então assim, 3 pessoas, né? Quem são as pessoas? Tem a mesma habilidade que ele? Tem mais experiência? Menos? Né? Pedalam juntas já há algum tempo? Se conhecem? São outras coisas que tem que ser preparado também, né? Isso faz parte do planejamento e do preparo da viagem. Necessariamente as pessoas têm que pedalar juntas em algum momento, para se conhecer, ver como se comportam, né? Tirar dúvidas, pelo menos ter, vamos dizer assim, né? Procurar ter o mesmo conhecimento do lugar, do que vai ser feito. Isso é importante também. Não adianta só um estudar, só um se preparar, vocês vão juntos, certo? Então assim, isso é muito importante, ok?
uma coisa que eu peço que entenda, assim, dos vídeos, que assim, eu faço vídeo num ambiente aberto, né? Não é um ambiente fechado. Então, muitas das vezes, o som ele pode ser interferido por som do ambiente, né? Eu tenho alguns vídeos aí que às vezes as pessoas reclamam de ruídos, de barulhos externos, mas é por causa disso que eu procuro estar num ambiente em que a bike nos leva, né? Por exemplo, cheguei aqui de bike, certo? Tanto é que ela está aqui do lado. Então, assim, eu só peço a compreensão disso, que às vezes pode ter um som de fora que às vezes atrapalha um pouquinho o som do vídeo, ok? Ah, sim, não abordei uma parte do medo, né? Tenho medo de ir, né? Uma coisa que às vezes eu coloco muito para os meus alunos, ou pessoas que me procuram para se preparar para um percurso, ou para pedalar na cidade, né? Um dos pontos que abordam muito é o medo de pedalar. Eu não tenho nunca a intenção de tirar o medo da pessoa. A intenção das aulas é sempre controlar o medo, né? Deixar ele num nível em que ele não seja um empecilho de você executar tal tarefa. Que o medo ele chega num ponto desse, de lhe travar. Eu costumo dizer também que o medo é fundamental, né? É ele que nos traz uma grande segurança de chegar num ponto e falar, não, daqui não dá para fazer isso, bom, uma outra forma de fazer. É o medo que nos segura. A ausência de medo é um sério problema. Você vai se colocar em situações extremamente arriscadas e só vai descobrir isso depois que acontecer tal fato. Então, o medo, eu vejo ele como um ponto positivo. Tenho medo até hoje de quando eu saio, né, o caminho que eu vou fazer, ou de repente do trecho que eu vou fazer do dia. Porque muitas das vezes o trecho é perigoso. Já abordei isso também em alguns vídeos, né? Eu fico com medo, porque às vezes, muitas das vezes eu sou surpreendido com o ambiente. E você ser surpreendido lhe traz uma certa angústia, né? Um certo medo, né? O novo nos traz medo. Então, isso é uma coisa a ser trabalhada também no processo de planejamento, administração do medo. Não procure zerar ele. Sentir receio, né? O cuidado, isso tudo é uma coisa muito positiva, né? Isso faz você aprimorar, né? Ter atitudes ou manobras ou equipamentos que lhe tragam mais segurança, né? Lembrando sempre que não existe pedal 100% seguro, tá? Não existe. Independente do lugar que você esteja pedalando, existe sempre um grau de perigo, de cuidado que tem que ser tomado, né? Isso é uma coisa também que a gente tem que guardar quando se pretende fazer um percurso longo de bicicleta ou uma viagem, né, que envolve dias. Então isso deve entrar no planejamento também. Eu acho que nessa pergunta era mais ou menos isso que eu queria abordar. Uma pergunta rica em informação. Acho que já estamos conversando até há muito tempo aqui, eu esperava que fosse responder de forma mais rápida, mas abordamos vários pontos aí bastante interessantes. Acho que fica bem claro assim, essa resposta para os iniciantes, né? Pessoas que chegam ou se identificam com isso, acham legal, né? Já abordei isso em outros vídeos também. Uma viagem de bicicleta é uma coisa assim fantástica. Eu sei que tem esse lado assim, de quem gosta disso, né? De quem gosta da bicicleta, de quem gosta de viajar. Mas não é só isso, né? Não é tudo bom, né? Não existe nada que você faça na vida que é 100% bom. Tem alguns problemas, tem algumas dificuldades, tem alguns estresses. E é claro que a parte melhor tem que ser sempre maior, né? Senão você não continua, não faz, né? Isso é natural. Mas
temos que entender isso, né? É por isso que essa parte do planejamento também entra o trabalho da euforia, né? Muito tempo lá atrás, né, eu conversando com um grupo de amigos, eles sabiam o que eu fazia, eu estava contando uma das histórias de uma viagem que fiz, o grupo todo se empolgou, vamos fazer, não sei o que, falou o caminho, pá. Né? Eu fiquei bastante preocupado durante o papo, mas só foi deixar, entendeu? Encerrou ali, ninguém mais falou nada, né? Então essa euforia, assim, ela muitas vezes tem que ser contida. Colocar a pessoa à prova, né? Vamos fazer isso então para ver como é que é, né? Vamos treinar aqui, né? Geralmente nessas atitudes as pessoas vão desistindo, né? Porque existe um processo a seguir, né? Não é só pegar e ir, como eu falei, né? Pega e vai. Não é assim, né? O risco de se machucar é grande, né? Eu tenho várias histórias que eu gosto de colher isso no caminho, sabe? Gosto. Eu não gosto só de história de sucesso. Uma vez eu estava conversando com uma dupla que estava se preparando para ir para o Canadá, de bicicleta. Acho que ia sair de São Paulo para o Canadá. Nunca tinham feito, mas estavam se preparando, né? Então eu encontrei ele no encontro de ciclismo e por acaso ele ficou na pousada que eu estava. Então a gente conversou muito, sabe? E um deles falou assim, achei interessante essa colocação deles, né? A gente estava na sala conversando e ele falou assim para mim: pô, Valmir, sabe o que me preocupa? Que todos que fazem isso só tem história de sucesso. Nada dá errado. Isso é preocupante, né? Porque sempre tem seus problemas, só que muitas vezes as pessoas não falam, né? Acho que nunca as pessoas falam, né? O último vídeo que eu postei aí, falando da viagem do ano passado, 2019, eu botei algumas dificuldades, eu tive um problema, né, num dente, não sei se todos viram. Então assim, essa dificuldade tem que ser colocada, né? E achei muito interessante porque ele estava procurando isso, as coisas que dão errado, e é importante a gente saber, né? Então eu já colhi várias histórias no caminho que faço, né? Nesse encontro mesmo eu conheci um rapaz que estava pedalando na região ali do encontro. Ele também teve uma manobra assim horrível, fez um passeio lá e teve um comportamento errado, quase que morreu por causa do comportamento dele, né? Fiz o caminho da fé, como tem vários vídeos aí também no canal. Durante o caminho também conversava com pessoas, né? Avaliei e sondei e descobri várias histórias de morte no caminho da fé. Morte. Especificamente eu procurava sobre ciclistas, né? Devido ao caminho ser tão difícil de se fazer, né? Que precisa do mínimo de habilidade com a bicicleta, né? A pessoa muito afoita ali, ela pode se machucar gravemente. E eu descobri isso também no caminho, entendeu? Então, assim, é importante a gente saber, assim, é claro que isso às vezes para muitas pessoas pode impossibilitar, né? Assim, ela ficar com tanto medo e falar, não, isso não é para mim, né? No meu caso, não. Por que eu sondo isso? É para que eu tento descobrir qual foi o erro da pessoa, né? O que ela levou a ela aquele comportamento que levou àquela consequência, para que eu não faça, né? Ou crie alguma habilidade ou comportamento para que aquilo, pelo menos, diminua ao máximo a possibilidade de acontecer, entendeu? Então, assim, não pense que é tudo 100% positivo. Existem como qualquer parte da nossa vida, né? A nossa vida cotidiana não tem os perigos? Tem, né? E às vezes a gente tem que ter comportamento do dia a dia, passa por ali, não passa por aqui, faz assim, faz assado. Isso. Aqui também é a mesma coisa. Temos que cumprir regras, né, para atingir o objetivo básico. Ok? De qualquer forma, muito obrigado pela atenção, pela paciência. Se gostou do vídeo aí, não esqueça de dar o seu like, o seu joinha. Se gostou e conhece ciclistas que esse assunto vai interessar, indique o vídeo, compartilhe, né? Se não fez a sua inscrição, faça, né? Não esqueça de marcar o sininho para toda vez que a gente lançar um novo vídeo você fique sabendo. Ok? Pedalar faz bem para todos. Obrigado, galera. Até a próxima.